Hoje, nosso estudo tem o seguinte título: O verdadeiro sentido do Natal. O Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1600 anos, sempre no dia 25 de dezembro. Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão cidade natal indica a cidade onde uma pessoa nasce. A aproximação das comemorações do Natal nos faz lembrar de que um dia Jesus Cristo nasceu entre nós como um menino tão frágil e indefeso como qualquer outro. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Gálatas 4:4. Jesus teve de vir a este mundo para nos resgatar, porque quando nossos primeiros pais pecaram, separaram-se de Deus e perderam a vida eterna a que estavam destinados. Passaram a ser mortais, características que passaram para sua descendência por meio da genética, juntamente com a rebeldia natural contra Deus. Apesar disso, mesmo com a humanidade caída em pecado, Deus não nos abandonou às consequências da infeliz escolha. Antes mesmo que o triste casal saísse do paraíso, Deus prometeu enviar o Salvador para restaurar a ligação rompida pelo pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. O tempo foi passando e o Salvador prometido não vinha. De tempos em tempos, Deus designava algum profeta para trazer mensagens de encorajamento ao seu povo. Os profetas continuaram anunciando a vinda do Salvador, dando detalhes preciosos da sua vida, da sua missão e até mesmo do tempo do seu nascimento. Ele nasceria em Belém de Judá, um vilarejo insignificante, e nasceria de uma virgem. Assim foram dadas uma a uma todas as informações necessárias para que o povo de Deus reconhecesse o seu Salvador quando ele surgisse. Até mesmo a época em que ele se manifestaria foi predita. Daniel nos deu riquíssimas informações em seu livro. Mesmo com tantos detalhes, o povo de Deus não estava preparado para receber o seu Salvador. Em João 1:11 está escrito: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Hoje vivemos num tempo histórico, diferente, mas, como nossos irmãos do final do Antigo Testamento, também aguardamos a vinda de Jesus. Como já ocorreu no passado, recebemos muitas informações que nos permitem conhecer o propósito da vida de Jesus. Na primeira vez, ele veio como nosso Redentor e servo, para dar a sua vida em resgate pelos pecadores. Agora ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12. Na primeira vez, o tempo do seu nascimento pôde ser calculado, e até o ano do início do seu ministério foi revelado pela profecia. Agora, abundantes sinais indicam a proximidade do tempo, mostram que Jesus está prestes a voltar, mas o dia e a hora nos foram encobertos. Na primeira vinda de Jesus, o povo de Deus não estava preparado, não porque faltavam informações, mas porque negligenciou o próprio preparo. Agora, o próprio povo de Deus parece mais distraído ainda. Mas por quê? No passado, os judeus se viam como superiores aos demais povos. Segundo eles, pensavam que somente eles eram o povo escolhido, e ainda hoje eles pensam assim. A salvação era para eles, e todos os demais povos estavam destinados à perdição eterna.
Guardaram o conhecimento para si e não pregaram para os demais povos. Passaram a ver e tratar a Deus, o Deus do universo, como se fosse um simples Deus nacional. O resultado foi que a fé, que no passado era viva e vibrante, que no passado havia sido frutífera, secou e apodreceu. Eles não perceberam uma coisa muito importante: fé que não se compartilha morre. Como fez o povo de Deus no passado, estaria o povo de Deus de nossos dias cometendo o mesmo erro? Como povo de Deus, não estamos levando a sério a missão de evangelizar o mundo. Deveríamos estar mais envolvidos no testemunho do Evangelho eterno a cada nação, tribo e língua. Devemos estar muito mais comprometidos com anunciar o juízo de Deus ao mundo que não crê no Criador e chamar todos para adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Devemos estar anunciando a queda doutrinária e moral da Babilônia mística na confederação ecumênica e apóstata. E por que não estamos? Por que não fazemos o que Deus nos mandou fazer? Seria por não estarmos bem organizados para a missão? Por certo que não. Estamos muito bem organizados para levar nossa mensagem ao mundo inteiro, que tem de ser advertido de que Jesus vai voltar, que tem de ser advertido de que o juízo de Deus já começou, que tem de ser advertido sobre a queda moral e doutrinária de Babilônia, e as pessoas sinceras que ainda estão lá devem ser chamadas a sair para não serem cúmplices dos seus pecados e não serem participantes dos seus flagelos. Apocalipse 18:14. Então, por que não cumprimos nossa missão? Porque, como Jesus disse em Apocalipse 3,16, muitos de nós são mornos, muitos de nós estão conformados com o que têm e vivem como se fossem passar a eternidade aqui. Jesus diz que muitos de nós pensam ser ricos e abastados, e que não precisam de coisa alguma, mas nem sabem que são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Apocalipse 3,17. É uma triste situação a de pessoas que pensam estar salvos, pensam em estar com tudo, mas na realidade estão perdidas. Mas mesmo para esses ainda há esperança. Jesus lhe diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3,18. Jesus oferece o ouro da fé nele aos que creem em si mesmo. E ele ainda avisa: eu repreendo e disciplino a quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3,20. Deus é um Pai amoroso que coloca seus filhos errantes no caminho do bem. Se quiseres andar por ele, encontrarão a luz e a salvação. Jesus ainda faz um convite com promessas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3,20. Na primeira vez em que Jesus veio a esse mundo, Jesus veio na plenitude do tempo, como diz o primeiro versículo dessa lição. Já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus subiu aos céus, e estamos vivendo noutro tempo profético, noutro tempo histórico. Todos os sinais que nos foram dados para conhecer o tempo da volta de Jesus já aconteceram, ou estão acontecendo em nossos dias. É evidente que estamos nos aproximando rapidamente de outra plenitude de tempo. Os antigos perderam a oportunidade de encontrar Jesus quando lhe foi oferecida. A mesma oportunidade está diante de nós, justamente agora. Por isso é importante, por isso é crucial tomar uma decisão agora. Como você está se preparando para receber Jesus? Saiba que para um acontecimento tão importante, você não pode preparar a si próprio, mas o Espírito Santo fará isso.
se você desejar e permitir. Este preparo é agora. Ouça a voz do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. Tanto como igreja, como crentes individuais, temos um compromisso com a volta de Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Há mais ou menos 2000 anos Jesus veio para o seu povo e foi rejeitado. Em Belém não havia lugar para ele. Precisou nascer em um estábulo de animais. Hoje estamos muito próximo do dia em que ele voltará para buscar aqueles pelos quais morreu. Como da primeira vez, muitos irão rejeitá-lo. Não esteja entre os que o rejeitarão outra vez. Não deixe para depois. Não sabemos se haverá um depois. Que nesse dia possamos refletir nessas palavras. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo e sua missão, e não bebedeiras, comilanças e bagunça. É disso que o diabo gosta. Dessa forma, vocês estão rejeitando a Jesus. Podemos comemorar? Sim, devemos, mas de forma racional e com moderação. Comemorar o nascimento de Jesus é um ato de gratidão, amor e reverência por aquele que deu a sua vida para nos salvar. Amém? Então ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, que nesse Natal possamos refletir sobre o verdadeiro significado da sua vinda. Coloca dentro de nós a vontade de te servir, a vontade de anunciar a tua palavra e de fazer o que é certo. Que o Senhor esteja presente na casa de todas as famílias e toque o coração daqueles que ainda não entendem o significado do Natal. Muitas pessoas, Senhor, irão perder suas vidas por não conhecer a sua vontade. Essas pessoas estão perdidas, sendo guiadas pelos poderes desse mundo. Que a nossa oração possa chegar até essas pessoas. Que o teu Santo Espírito ilumine essas vidas e que os teus anjos os protejam e os guardem de todo o mal. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo a este mundo e ter nos resgatado do pecado e da morte eterna. Amém.